A epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, do verso 4 até o verso 7. Assim diz o texto sagrado. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de Ti, na Tua presença, convicto que Tu estás aqui entre nós, me coloco, Senhor, diante de Ti, porque eu creio na pessoa do Seu Filho, que intercede por mim, que é o meu sumo sacerdote, que me justifica e que me dá condições de estar na Tua presença. Nele eu confio, ó Pai querido, que eu posso falar contigo. Eu suplico, ó Pai querido, também pelo auxílio do Teu Espírito, para que Ele também, enviado para iluminar a nossa mente, para nos dar entendimento, esteja aqui, ó Pai querido, nos dando condições de que essas verdades possam ser aqui elucidadas, aprendidas e vivenciarmos de acordo com a Tua palavra. Me usa, Pai querido, como vaso de barro, como instrumento Teu. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos. Estamos então aqui já finalizando a nossa série de mensagens do livro de Tito. Essa aqui é a nossa penúltima mensagem. Na semana passada, no contexto então aqui anterior, nós aprendemos que, não obstante a hostilidade dos governadores, nós, enquanto cristãos, nós devemos ser sujeitos a eles, desde que não estejamos contrariando os princípios bíblicos. Aprendemos também, na semana passada, que nós não devemos nos esquecer de quem nós éramos sem Cristo. Portanto, se Deus usou de misericórdia para conosco, bem pode usar para com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Por isso, não sejamos severos ao julgarmos ou a condenarmos aqueles que não conhecem a Cristo. E por último, também aprendemos que o que nos faz sermos diferentes daqueles que não conhecem a Cristo é tão somente a graça do Senhor, a sua misericórdia. Na verdade, é Cristo em nós. Isso que faz a diferença entre nós e aqueles que estão ainda no mundo perdidos. Esse texto aqui que nós lemos, o capítulo 3, do verso 4 ao verso 7, ele pode ser dividido em três partes. A primeira, no verso 4 e no verso 5a, onde nós temos aqui a causa da nossa redenção. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A segunda parte, no qual esse texto ele pode ser dividido, onde nós vemos aqui a parte B do verso 5 até o verso 7, a parte A, onde nós vemos aqui os efeitos da nossa redenção. Os efeitos que Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça. E por fim, nós vemos aqui a terceira parte da divisão aqui desse texto, onde nós temos o fim e a consumação
de nossa redenção. A parte B do verso 7, onde diz: sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui nesses versos ele fala sobre a nossa redenção, a causa da nossa redenção, os efeitos da nossa redenção e a consumação da nossa redenção. Vamos aqui para o verso 4. O verso 4, Paulo então falando a Tito, ele diz: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Essa benignidade e o amor de Deus que apareceu para com os homens está relacionado aqui à salvação. Então uma pergunta que pode se fazer aqui é: essa benignidade e esse amor de Deus que apareceu, que foi revelado aos homens, ele ocorreu tão somente quando Cristo ele se encarnou, ou ele já havia ocorrido antes da encarnação? Antes de Jesus se fazer homem, era conhecido a benignidade e o amor de Deus? Sim, claro que sim. Deus ele sempre amou aos homens. Deus ele sempre teve os seus eleitos. E a verdade é que assim que o homem ele pecou no capítulo 3, nós vemos que Deus ele já começou a se revelar aos homens, mostrando meio de salvação. Então, no capítulo 3 de Gênesis, o verso 15, é o que nós chamamos ali o proto-evangelho. Já é a esperança para a humanidade na semente da mulher que havia de vir. E depois nós temos a lei, nós temos os salmos, nós temos os profetas, sempre encaminhando para a vinda do Redentor. É bem verdade que essas revelações, antes da morte, aliás, da vinda de Jesus, ela não era completa, era de uma forma assim, embrionária. Mas todos aqueles que esperavam a vinda do Messias, eles foram salvos através da fé na vinda do Messias, na vinda do Redentor que havia de vir. E desta forma então a benignidade e o amor de Deus se revelaram para eles. Agora, de uma forma plena, de uma forma mais completa, nós vemos que Deus ele se revelou a nós, mostrando seus propósitos de redenção através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ali sim nós vemos a plenitude da benignidade e do amor de Deus para conosco. João capítulo 3, o verso 16 diz: porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o verso 4 ele diz: mas quando apareceu a benignidade, ou seja, de uma forma mais plena, de uma forma mais completa, não que outrora não houvesse aparecido, mas de uma forma completa, plena, através da vida do Senhor, da encarnação do Senhor Jesus Cristo, quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens. É interessante quando nós olhamos aqui no verso 4, que Paulo, primeiro ele fala sobre a benignidade de Deus, e depois ele fala sobre o amor. O sentido aqui é que o que move Deus a nos amar é a sua benignidade. É por causa do caráter benigno de Deus que ele então nos amou. Deus ele não nos amou por ele ter visto algo bom em nós, por ele entender que porventura nós poderíamos ter fé nele. Ele não nos amou por haver algo em nós que através de nós mesmos
seríamos merecedores do seu amor, de forma alguma. O que moveu o amor de Deus para conosco foi o caráter dele, a benignidade de Deus. Deus, por ele ser benigno, ele então nos amou. Ele nos amou. Visto que, quando Deus, ele nos amou, nós estávamos totalmente corruptos. Olha o que diz aqui o verso 3, o verso anterior ao verso 4, o verso 3. Ele diz: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Este era o nosso quadro, esta era a nossa condição. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, nós estávamos perdidos, separados de Deus. Como Paulo nos diz, nós éramos inimigos de Deus. E nessa condição então de pecadores, separados de Deus, inimigos de Deus, ele, por causa dele, por causa da benignidade dele, do caráter dele, ele foi movido então a nos amar. Apareceu, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens. O verso 5 agora: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Paulo, ele dando então continuidade ao que moveu Deus a nosso favor, sendo então a sua benignidade, o seu amor, o seu caráter, ele aqui acrescenta também que foi a misericórdia de Deus. Não teve como base alguma obra, não teve como base um feito nosso, mas sim a misericórdia de Deus. Foi em virtude de Deus ele ser misericordioso, Deus ele ser benigno, Deus, ele, por ele então nos salvou. O verso 5, ele diz: não pelas obras de justiça, não por alguma justiça própria, não por um mérito próprio, não por algo que porventura você tenha feito, não por alguma atitude sua que em você ter feito fez com que Deus se movesse para mandar o seu Filho para morrer por nós. Não, foi um ato então de misericórdia, que Ele nos reconciliou com Ele. A base para a nossa reconciliação, para a nossa salvação, para estarmos hoje sendo chamados filhos de Deus, foi a misericórdia de Deus e não qualquer tipo de obra. O verso 5, ele começa dizendo: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Romanos capítulo 3, do 10 ao 12 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Certa vez Jesus ele contou uma parábola no qual ele mostra sobre aqueles que querem ser justos através dos seus próprios méritos, e aqueles, pelo contrário, que alcançam a justiça de Deus pela sua misericórdia. Lucas capítulo 18, do 9 ao 14, assim diz a parábola de Jesus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, não sou roubador, não sou injusto, eu não adultério, eu nem sou ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe,
nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então ele fala: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Paulo então, ele falando aqui a Tito, ele mostra que a benignidade, o amor de Deus, moveu-se a nosso favor, para então nos salvar, não por nenhuma obra que porventura houvéssemos feito, mas sim pela sua misericórdia. Ele fala que foi isso, continuando aqui o verso 5, que nos salvou, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Algo importante para nós vermos aqui, é que Paulo, ele mostra que nós já somos salvos, nós já temos os nossos nomes escritos no livro da vida eterna. A salvação já é algo concretizado em nossas vidas, nós já temos a certeza de sermos salvos. Ele não diz aqui no verso 5 que nós seremos salvos, ou que Jesus irá nos salvar. Ele mostra como algo definitivo, ou seja, nós, ao termos nos arrependido dos nossos pecados, reconhecido quão detestáveis éramos aos olhos de Deus, corruptos, indignos da sua graça, da sua misericórdia, mas Ele, pela benevolência dEle, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, enviou o seu Filho para nos salvar. E nós, ao crermos no sacrifício de Jesus, nós fomos salvos. A salvação já é algo garantida, já é algo concreta, já é algo definitiva para as nossas vidas. Agora é bem verdade que, não obstante nós já sermos salvos, nós vamos desfrutar dessa salvação em sua plenitude somente quando tivermos um corpo glorificado. Aí sim nós iremos desfrutar na sua plenitude o propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. Mas aos olhos de Deus nós já somos filhos, já temos os nossos nomes escritos no livro da vida eterna. João capítulo 5 verso 24 diz: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 João capítulo 5 verso 13 diz: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós já temos a vida eterna, nós já somos filhos de Deus, nós já somos cidadãos dos céus, nós já temos os nossos nomes escritos no livro da vida eterna, e como garantia de que Ele voltará, Ele nos deu então o seu Espírito como penhor da sua garantia, que Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Então é o que Paulo lhe diz aqui no verso 5, que nós fomos salvos, verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Continuando o verso 5, nos salvou pela lavagem da regeneração. Paulo ele faz aqui, quando ele diz sobre a lavagem da regeneração, ele está fazendo aqui alusão ao batismo, como parte da revelação dada por Deus para a nossa salvação. Não que é através do batismo que nós somos salvos, mas o batismo ele se torna aqui um símbolo do que Deus ele fez em nós, um símbolo externo do que aconteceu de uma forma interna, e também porque é através do batismo o nosso ingresso para fazermos parte da igreja.
Parafraseando aqui o verso 5, para melhor entendermos, ele poderia ficar assim: Deus nos salva mediante a sua misericórdia, e Ele nos deu no batismo um símbolo dessa salvação, admitindo-nos em sua igreja e externando-nos e enxertando-nos em Cristo. Ou seja, somos salvos mediante a misericórdia de Deus, e Ele usa então desse símbolo externo para que nós venhamos entender uma verdade interna. E essa verdade interna, ele fala aqui no final do verso 5: nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Agora sim, ele menciona o Espírito Santo para que a igreja entenda que a salvação não é pelo batismo. Nós não somos regenerados pelo batismo, mas a regeneração vem pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Aí está a obra interna em nossos corações. Mas visto que essa obra de regeneração feita pelo Espírito Santo, ela é interna, então ele traz o batismo como um símbolo externo para mostrar, para deixar claro o que ele fez de uma forma interna naquele que é salvo, naquele que foi regenerado, naquele que foi restaurado interiormente pelo Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 ao verso 27, diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. É o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos faz sermos nova criatura, e tudo isso ocorre de uma forma interna, pelo poder de Deus, e ele traz isso como símbolo externo, o batismo. Verso 6: que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é muito importante nós entendermos aqui o verso 6. O que Paulo ele está dizendo aqui, que a nossa condição de sermos salvos, a nossa condição de nós sermos regenerados, a nossa condição de nós hoje termos o Espírito Santo, é pelo fato de estarmos em Jesus Cristo, é por Jesus Cristo, é por estarmos em Cristo que nós recebemos o Espírito Santo, é por estarmos em Cristo que nós fomos regenerados, é por causa de Cristo que nós obtemos a salvação. Olha aqui o verso 6: que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo. O derramamento do Espírito Santo que regenera a nossa vida, que transforma o nosso interior, que faz com que nós sejamos nova criatura. Isto é por estarmos em Cristo. Ele então que nos regenera. A verdade também é que Paulo lhe ensina que aqui com esta frase, que o Espírito Santo ele só é dado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem não está em Cristo Jesus não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo fora dado somente para quem já foi regenerado. Verso 6: que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Somente quem é salvo tem o Espírito Santo. Somente quem está em Cristo Jesus recebeu o Espírito Santo e fora então selado e fora regenerado. É uma condição para ter o Espírito Santo, é estar em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, o verso 9: vós porém não estáis na carne,
mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Efésios capítulo 1, verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É por termos sido salvos, é por termos crido na palavra, é por termos sido então termos tido fé no Senhor Jesus Cristo, então recebemos o Espírito Santo. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, só a título para nós pensarmos aqui. Nós temos fé, e em virtude de nós termos fé, nós somos regenerados? Ou primeiro nós somos regenerados para depois nós termos fé no Senhor Jesus Cristo? Eu creio que ninguém consegue ter fé se não for primeiro regenerado. Nós precisamos então da regeneração, de sermos então feitos, restaurados por Deus, sermos regenerados por Ele, e quando então somos regenerados, Ele coloca fé em nosso coração para nós crermos no Senhor Jesus Cristo. É essa a obra de Deus em nossas vidas. No verso 7: para que, sendo justificados pela sua graça. O propósito aqui de Paulo é atribuir à graça de Deus o fato de sermos achados justos diante dele. Da mesma forma que, para que nós recebamos a salvação, foi um ato de misericórdia, da benignidade de Deus, também é um ato de graça nós sermos justos diante de Deus. Ele aqui reforça o fato de que o homem não tem nenhum mérito para ser alcançado por qualquer bênção de Deus, inclusive o fato de sermos salvos. Se fomos salvos, se fomos justificados, se fomos reconciliados por Deus, foi um ato de graça. A justificação e a regeneração, tudo é um ato vindo de Deus e não pode ser atribuído nenhum mérito ao homem. Verso 7: para que sendo justificado pela sua graça. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Terminando aqui o verso 7, ele diz: sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vamos ler o verso 7 todo, só para nós compreendermos aqui a parte B. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja bem, assim como a nossa salvação já é um fato consumado, mas nós iremos gozar da salvação de uma forma plena somente como nós tivermos um corpo glorificado. Da mesma forma também a nossa herança, nós já somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós só iremos desfrutar de todas as benesses, de todas as bênçãos que Deus tem prometido para nós, pelo fato de Cristo ter ido preparar morada, e pelo fato de nós já sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso só irá se consumar de uma forma plena quando nós formos para o céu. Então, o final do verso 7: sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mas a nossa esperança é num Deus que não pode mentir, e a nossa esperança de que nós vamos herdar tudo quanto Deus ele tem nos prometido, ela tem como base
a fidelidade de Deus. Por isso, é uma esperança com convicção, com certeza absoluta, que realmente tudo quanto nos for prometido, isso nos será dado, porque a nossa esperança, ela tem como base a fidelidade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 12: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é fiel, e Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Parafraseando aqui o verso 4 ao verso 7, ele poderia ser lido da seguinte forma: quando estávamos mortos em pecados, fomos restaurados à vida através da misericórdia de Deus, que confirmou a nossa salvação, nos justificando pela graça e nos outorgando o seu Espírito, por cujo poder somos purificados e renovados. Visto, porém, que permanecemos neste mundo, ainda não desfrutamos da nossa herança em sua plenitude, mas temos essa esperança quando desfrutarmos da vida eterna. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua santa palavra, que nos dá a certeza de que nós somos filhos, de que nós somos salvos, de que isso aí, em virtude da tua graça, da tua benignidade, do teu amor para conosco. E o Senhor, ó Pai querido, se revelou a nós, abrindo, ó Pai querido, os nossos olhos, nos dando entendimento, para que nós pudéssemos crer na obra redentora do teu Filho. Obrigado, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela salvação alcançada em Cristo Jesus. Damos graças, ó Pai querido, por essa obra de regeneração, porque nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela certeza de que nós iremos, de uma forma plena, gozarmos da nossa salvação e também da nossa herança, quando estivermos com o Senhor na glória. Por isso, ó Pai, te louvamos, te agradecemos e damos a honra ao seu nome que é devido. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.